Olá, sou Chames Araújo e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o iluminismo. Meu grupo é composto por Rayandra Nutt, Nathan Borges e Camila Pereira. Bom, somos alunos do segundo ano A de Informática para a Internet e FAC, professor Utan, matéria História. Bom, e o que foi o iluminismo? Foi um dos principais movimentos intelectuais dos últimos séculos. Podemos até dizer que foi o mais importante, que tinha como ideal a razão. Como assim? Usar a razão para responder os problemas da sociedade, já que na época a fé e a igreja eram usadas para responder. Esse movimento causou muitas mudanças políticas, sociais e econômicas, que nos influencia e move, e boa parte dessas ideias move até hoje o mundo. Oi gente, meu nome é Rayandra e eu vou falar para vocês sobre a política do iluminismo. Bem, como já sabemos, o iluminismo foi um movimento político cultural que teve a expressão das necessidades e dos anseios da burguesia no período do século XVIII, que é mais conhecido como século das luzes. Com isso, houve o surgimento da monarquia constitucional, que é quando o rei passa a dividir o poder com parte da população. Por exemplo, o Congresso ele serve para criar leis e para fiscalizar o poder executivo. A monarquia constitucional ela serve de forma bem parecida. Nesse caso, os parlamentares são eleitos pelo povo. E isso não seria possível sem o advento de teorias de Rousseau, que é o contrato social. Porque na visão dele, o único jeito de garantir os direitos para a sociedade civil é cedendo os direitos para a comunidade, algo bem justo. Porque a liberdade é o resultado da vontade geral e da soberania do povo. E o governo é apenas o representante do povo. E com isso, o contrato social é o que vai definir de fato qual é a relação do povo com o poder, deixando claro que o Estado só surge do poder do povo e que o povo é o responsável por manter o Estado. Fazendo uma interlocução do que o povo quer e do que o povo pode fazer. Houve também os déspotas esclarecidos, que eram os reis monarcas daquele período do século XVIII. Eles perceberam uma mudança no comportamento do povo e com isso eles passaram a se adequar àquele período do iluminismo, porque era luz para eles, era algo novo, algo melhor para eles. E Marquês de Pombal, ele é um exemplo dessa mudança. Então eles procuraram melhorar o seu poder, aumentar o seu estado, potencializando, sem agredir a população e sempre mantendo uma relação positiva com a população para não perder o seu poder. O iluminismo, ele exerceu uma vasta influência, uma grande influência sobre a vida política e intelectual da maior parte dos países ocidentais. E a sua época, ela foi marcada por transformações políticas, claro, tais como a criação e consolidação de Estados-nação, a expansão de direitos civis e a redução da influência de instituições hierárquicas como a nobreza e a igreja. O ideal revolucionário não é um ideal iluminista, mas não há dúvidas de que eles influenciaram a elaboração da Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, e até mesmo aqui no Brasil, que podemos dizer que os ideais iluministas cruzaram o Ocidente Atlântico, influenciando a Inconfidência Mineira e a Revolução Farroupilha, que foi redigida pela Assembleia Constituinte em 1789.
E também um dos muitos documentos políticos produzidos do século XVIII, sob a inspiração do ideário iluminista, claro, foi a Declaração de Direitos Humanos, que foi também produzida em 1789. E para concluir, o iluminismo defendia a liberdade na política, na economia e na escolha religiosa. Por quê? Porque eles queriam a igualdade de todos perante a lei. E é por isso que a política é um ponto muito importante no iluminismo. Porque graças à política e graças ao contrato social de Rousseau, fez com que houvesse igualdade entre todos perante a lei. Algo, sim, inexplicável, né, cara? Então, já que na Idade Média era o período das trevas, o iluminismo foi o século das luzes. Algo melhor, uma mudança melhor para com todos. Então, a política teve uma base muito forte, uma base muito grande a respeito do iluminismo, porque ela trouxe igualdade para com todos. Oi, meu nome é Camila, eu vou falar sobre os pensadores famosos do período do iluminismo. O primeiro deles é John Locke, ele foi considerado o pai do liberalismo. Ele defendia que o Estado deveria sim intervir na política, na economia, mas que cada um deveria ter o seu direito. Isso deveria ser concedido pelo governador. E se o governador não desse os direitos, o povo deveria ir lá e tirar ele. Outro pensador famoso foi Voltaire, que criticava bastante o clero porque eles eram muito absolutistas, queriam tudo pra ele, o conhecimento era dele, não era do povo e tal. Outro pensador foi Montesquieu, que defendia que o poder deveria ser partido em três, que é o legislativo, executivo e judiciário, que é o que predomina até hoje em vários países. Porque ele acreditava que o poder deveria frear o poder, que assim balancearia tudo. E outro pensador muito famoso é o Rousseau, que defendia que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe e o torna corrupto. O último pensador famoso é Adam Smith, que foi o principal representante do conjunto de ideias denominado iluminismo econômico, que defendia que nada deveria intervir na vontade de alguém querer comprar ou fazer alguma coisa. Ele também defendia muito a ideia do trabalho, de que todo mundo é capitalista, essas coisas. Outra coisa interessante a falar é sobre a enciclopédia, que foi uma ideia dos iluministas, que era fazer um livro que contesse todo o conhecimento do mundo, sobre filosofia, agronomia, todos os assuntos, todos os conhecimentos. Só que tinha um problema, a igreja não concordava com isso. Por quê? Porque a ideia da enciclopédia tirava o monopólio da igreja, que ela tinha todo o poder sobre o conhecimento, ela tinha o acesso a todos os livros e tal. E se você quisesse ter acesso a isso, você deveria pedir para a igreja. E a ideia da enciclopédia tirava isso deles. E sem falar que a enciclopédia também, o iluminismo e a enciclopédia, pensava que a religião era apenas uma forma de pensar, assim como filosofia e etc. Eles não gostavam muito disso. Isso foi uma ideia de um pensador chamado Diderot e um outro, só que esse outro não era tão famoso, então eu não achei nada sobre ele. Então é só isso. E aí, galera do YouTube? Meu nome é Chamês, novamente estou aqui e hoje eu vou falar novamente, agora, sobre a economia dos iluministas, ou seja, a economia do movimento iluminista. Bom, e o que foi a economia do movimento iluminista? A economia do movimento iluminista defendia o mercado liberal, ou seja, o livre mercado, sem a intervenção do Estado, sem que o Estado intervisse e que o mercado pudesse rodar com suas próprias regras, por si próprio, com suas próprias pernas.
mas as ideias deles influenciaram demais e tu atrapalhou o vídeo falando. Outro pensador famoso foi Voltaire, que defendia... Outro pensador famoso... Ai, meu Deus do céu! E tem como principal ideal vamos dizer, na França no século XVII. E foi se